Eu quero lhe convidar aí ao segundo livro de Crônicas, ou das Crônicas, capítulo 7. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Nós iremos ler todos juntos o versículo 14, muito conhecido da igreja. Esse texto que tanto nos orienta, que traz ao nosso coração ponderações importantíssimas, meus irmãos, para a nossa conduta, para a nossa postura, para a nossa caminhada enquanto igreja. Leamos juntos, toda igreja. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei. Você crê nessa palavra, meu irmão? Nós cremos. Eis a razão pela qual ele está sendo lida e será exposta nesta noite, em nome de Jesus. Irmãos, é impressionante como ser humano, muitas vezes, eu quero iniciar lhe dizendo isso, muitas vezes ele procura caminhos contrários àquilo que foi estabelecido pelo próprio Deus. É extremamente perceptível que a natureza humana tem para abduzir-se dos seus propósitos originais. Deus nos criou, Deus nos formou, Deus estabeleceu todas as coisas. E é impressionante como o homem, por vezes, ele procura a motu próprio, procurar seus próprios caminhos, suas próprias coisas. É fato gritante, o extrato da nossa sociedade nos mostra tal realidade, irmãos. Instituições sociais estão cada vez mais se afastando dos intentos que nós podemos dizer como intentos nobres, e procuram justificar tais ações sem nenhuma justificativa. É impressionante que nesse contexto conturbado nós poderíamos também colocar as próprias denominações religiosas, que cada vez mais, irmãos, se mostram vulneráveis a uma prática que não honra ao Senhor Deus, a uma prática, eu diria, que contrapõe a sua própria identidade. E às vezes nós nem sabemos se aquele ajuntamento é um ajuntamento que é para Deus. Às vezes é um ajuntamento para a promoção do homem. Às vezes é um ajuntamento em que Deus não se faz presente. Alguém pode dizer: pastor, é possível ter um grupo que se chama de grupo religioso em que Deus não se faz presente? A palavra de Deus nos mostra isso. Nós podemos perceber as exortações do profeta Isaías. Ele vai dizer que muitas vezes há um ajuntamento solene, mas o coração está longe, os pensamentos distorcidos, o levantar das mãos não externam de fato aquilo que se passa nos corações. Há o ajuntamento, mas não há presença de Deus. Há um grupo de pessoas, mas Deus não está ali presente. É impressionante, irmãos, nós conhecemos e nós estamos no mês da Reforma Protestante. Que mês caro para a gente, tão abençoado, tão importante para a nossa história enquanto igreja, enquanto instituição. E nós sabemos que a Reforma Protestante do século XVI fez-se necessária em função desse declínio espiritual. Era necessário colocar um ajuste, era necessário ajustes no comportamento da igreja, na vida espiritual e ética da igreja. Uma igreja que perdeu o foco, uma igreja que desvirtuou o caminho, uma igreja que estava fora dos trilhos. Muitos reformadores e muitos pastores irão reafirmar que a reforma protestante do século XVI foi a volta para os trilhos. Nós não podemos perder a direção. E nós percebemos, irmãos, que desse modo, de um modo afastado de Deus,
devido às facilidades em que esse mundo encontra, muitas vezes no contexto cristão, evangélico, nós percebemos que sorrateiramente o pecado, a negociação com os valores começam a destruir o coração da igreja, a caminhada da igreja, o compromisso espiritual da igreja. Por que lhes digo isso, meu querido irmão? Porque o texto que lemos, o capítulo 7, no segundo livro das Crônicas, versículo 14, está inserido no livro de Crônicas, livro que foi escrito no período pós-exílio. É interessante que quando o autor deste livro compilou sua obra, ele tinha em mente demonstrar aos judeus que a verdadeira glória da nação se acha no relacionamento que o homem estabelece com Deus. Esse livro, irmãos, ele foi escrito para encorajar o povo, para exortar o povo, para orientar a comunidade. Nós sabemos que a palavra é bússola para uma igreja que caminha, e nós pudéssemos comparar essa igreja a um navio, nós precisamos entender que é necessário essa bússola, é necessário esse norte, é necessário essa direção. Nós jamais estaremos bem guiados ou bem orientados distantes da palavra, olhando para a palavra de maneira inadvertida. Não, queridos, nós precisamos da palavra. Então esse livro foi escrito para encorajar a igreja, para fortalecer a igreja, para motivar a igreja, para trazer direcionamento a esta igreja que havia retornado do cativeiro babilônico. E na sua tentativa, irmãos, nesse contexto de restabelecer sua vida como povo de Deus na terra, nós precisamos entender que o autor diz assim: vocês precisam entender qual o propósito de Deus, qual é a vontade de Deus. E o autor às crônicas apresenta orientações para um verdadeiro avivamento. Eu queria nesta noite, querido, olhando para esse texto, olhando para esse contexto aqui, eu queria pensar sobre isso, sobre um verdadeiro avivamento. Não um avivamento descomprometido com a palavra, não um avivamento comprometido com entretenimentos, não um avivamento que está preocupado de forma pragmática com crescimento por crescimento, não um avivamento que tem compromisso com números, não. Um verdadeiro avivamento tem compromisso com aquilo que de fato importa, com Deus, em nome de Jesus. O autor às crônicas diz: olha, é necessário ter um compromisso com Deus. É nesse contexto, irmãos, e chama a sua atenção, nesse contexto que lemos, que o templo tinha sido construído, a casa de Deus havia sido construída. Se você voltar, por exemplo, alguns capítulos, nós não iremos fazer isso, é lógico, do capítulo 1 ao capítulo 5 desse segundo livro, nós entendemos isso. O templo foi construído, e você pode ver nuances, detalhes dessa construção, desde o capítulo 1 desse livro até o capítulo 5. Que templo esplendoroso, que templo inquestionável, que templo com tanta excelência, com tanta magnificência. E me chama a atenção que ao terminar a construção, toda ela dirigida por Deus, toda ela orientada por Deus, nos detalhes, nos pormenores, Deus diz: faz assim, é desse jeito, é dessa maneira. Percebam, todas as nossas ações precisam estar em conformidade com a palavra, com a voz de Deus, com o querer de Deus. E me chama a atenção, queridos, que quando Salomão termina de construir o templo, ele consagra a casa de adoração a Deus. E nos diz as Escrituras, irmãos, que a glória do Senhor encheu aquela casa. Seja bendito o nome do Senhor. E Salomão se coloca na presença de Deus em oração. Você pode perceber isso, se voltar algumas folhas aí, lá para o capítulo 6, que nós não iremos ler também, irmãos, nós iremos perceber que Deus enche aquele lugar com a sua glória, com a sua presença. Interessante, irmãos, que dentre as coisas que Salomão coloca diante de Deus, Salomão coloca uma coisa que me chama a atenção, lá no capítulo 6, versículo 28, para que possamos entender aqui o que é que Deus quer nos dizer nesta noite. Olha para o versículo 28 do capítulo 6, olha o que diz o texto, até o versículo 30, entre aquilo que Salomão colocou diante de Deus, olha o que está escrito: ó Deus, quando houver fome na terra, ou peste,
quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo o cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu dos céus, ó Deus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu és conhecedor do coração dos filhos dos homens. Seja bendito o nome do Senhor. É interessante, irmãos, que Salomão termina a construção do templo. É interessante que Salomão consagra aquele templo ao Senhor. É interessante que Salomão ora ao Senhor. E Salomão apresenta algumas verdades aqui nesse texto. Diz assim: Deus está aqui. Quando tudo isso começar a acontecer, ó Deus, nós precisamos do Senhor. Nós estaremos aqui te buscando, te pedindo orientação, pedindo ao Senhor graça, discernimento, sabedoria. E é interessante, irmãos, que a resposta do Senhor Deus a essa oração de Salomão encontra-se justamente no contexto do texto que nós lemos. Vai lá para o capítulo 7, a partir do versículo 12, 13 e 14. Diz a palavra: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração. Olha aqui para mim, querido. Deus ouve a nossa oração. Glória a Deus. Sabe quem apareceu para Salomão? Deus. Sabe quem se colocou para conversar com Salomão? Deus. Deixa-me dizer uma coisa, querido. Deus tem ouvido as suas orações. Deus ouve o nosso clamor. Deus está atento às nossas palavras. Às vezes elas não são verbalizadas, mas deixa-me dizer uma coisa: Deus conhece o que se passa em teus pensamentos. Ainda a palavra, ela não chegou à minha boca, mas Deus as conhece, todas elas. Essa comunicação, ela não sofre solução de continuidade. Essa comunicação não sofre interrupções. Mas pastor, e o nosso pecado? Diz a palavra, nós podemos confessá-lo. E Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda e qualquer injustiça. Se você crê nisso, diga amém. Eu creio. Olha para o texto. Eu ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Vamos ler juntos? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei. Glória a Deus. Interessante, irmãos, eu não sei se chama a sua atenção, mas a resposta do Senhor Deus primeiro nos diz que Deus é um Deus que responde às nossas orações. Outra coisa que fica muito gritante ao coração da gente, que o versículo imediato, o contexto imediato, que é justamente o versículo 13, revela-nos uma crise instaurada. Em que lugar, pastor? Na agricultura. E o que era a agricultura? Era a fonte de sobrevivência do povo. Você quer mexer com as estruturas de uma sociedade, mexe com a fonte de sobrevivência dela. E Deus fala sobre isso. E Deus diz que essa sociedade, mesmo que isso aconteça, com uma ação livre de Deus, a economia de Deus, ela não é controlada por nada e por ninguém. Mesmo que isso aconteça segundo o crivo, a vontade, o beneplácito, o querer, a soberania de Deus, ninguém pode alterar isso. Deus é livre, Deus age como lhe apraz, ninguém é o seu tutor, já dizia Paulo, ninguém foi o seu conselheiro. Mesmo que isso aconteça, a crise seja instaurada, meus irmãos, não apenas no aspecto da sobrevivência do povo, mas o texto, verso 13, reclama de nós essa compreensão, irá nos dizer também que há enfermidades entre o povo. Olha para o final do versículo 13, ou se enviar a peste
entre o meu povo. Peste aqui é a conotação literalmente doenças, dificuldades, provações, angústias. Alguém poderia dizer: pastor, que texto pesado, que texto terrível, que texto difícil, de difícil assimilação. Que Deus é esse que envia, que exorta, que pesa a mão, que age, que traz uma resposta tão pesada como essa? Lembrem-se, foi Salomão que clamou, foi Salomão que orou, e Deus diz: eu posso agir assim. Ninguém pode impedir os intentos do Senhor Deus. Se esse texto parasse aqui, irmãos, eu sairia daqui com meu coração muito pesado, mas dizendo: Deus, tu sabes de todas as coisas. Mas o texto não para aí. Eu queria que olhássemos para o versículo 14, pois o versículo 14 é ato contínuo. O texto vai tratar sobre esse povo, sobre essa igreja. É interessante, irmãos, porque para o autor, o cronista aqui, inspirado por Deus, Deus desejava agir no meio do seu povo. Deus queria agir. E o que me chama a atenção aqui, ao dizer isso, é como se fosse um peso. É como Deus tivesse um pai, estivesse exortando seus filhos: olha, eu vou enviar, eu vou quebrar a estrutura da sociedade, sobrevivência, a estrutura agrícola de vocês, gafanhotos, a estabilidade, a relação estável de uma sociedade. Sabe o que eu lembrei, irmãos? De uma pandemia. As estruturas foram mexidas, empresários quebraram. Fato ou não é, irmãos? Pessoas ficaram angustiadas. Mexe com a estrutura da sociedade de sobrevivência, quebra as bases, meus irmãos. Mas deixa-me dizer uma coisa, pode ser que seja duro para o teu coração: Deus não estava ausente dessa pandemia. Deus estava governando em todos os momentos, entenda isso. Deus é soberano. Mexe com a saúde, pandemia, irmãos. Quantas vidas que foram ceifadas. Deus diz: eu posso enviar uma peste, uma enfermidade. Certa vez eu ouvi alguém dizendo assim: pastor, eu não acredito que foi Deus que fez isso não. Deus é soberano, querido. É dura a palavra. Deus é um pai que exorta, que pesa a mão. Lembra do tempo dos juízes? O que é que acontecia no tempo dos juízes? Deus abençoava, levantava um juiz, a sua lei, exortava o povo dizia: meu Deus, está muito pesado. Nós reconhecemos, nós confessamos, nós voltamos à lei que precisa reger a nossa vida. O tempo passava, o povo fazia o quê? Se afastava das escrituras da lei. O que é que Deus fazia? Pesava a mão. O que é que o povo fazia? Deus tem misericórdia, nós iremos mudar, é muito pesado, a prova é muito grande. Se aproxima da lei. O que é que Deus fazia? Tirava a mão, derramava graça, força, renovava. O povo fazia o quê? Se acostumava com a lei, se afastava da lei. É um vício, irmãos, é um processo. Eu penso que muitas vezes nós nos comportamos assim. Alguém já disse: é bom que o crente fique sempre na provação, porque na provação o coração é mais sensível. Na provação nós oramos mais. Na provação nós entramos aqui no templo dizendo: Deus, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. Na provação a mente está mais cativa a palavra de Deus. Na provação nós queremos Deus cada vez mais. Deus diz a esse povo: olha, eu posso agir. É interessante que, não obstante aquilo que nós lemos no verso 13, o texto diz que Deus coloca uma condição sine qua non. Deus responde, Deus age, Deus se relaciona. Mas qual é a condição sine qua non que Deus estabelece para o povo? Está aí no versículo 14: se o meu povo se humilhar, orar, me buscar e se converter. É interessante que é o próprio Deus que diz isso, irmãos. O que eu estou lhe dizendo hoje à noite não é uma regra ou uma tabela estabelecida pela igreja, pela instituição. É Deus que diz isso. Não é um sistema religioso que apresenta essas condições. Não é uma igreja, não é uma denominação, não é um rito litúrgico.
É o próprio Deus que coloca, estabelece qual deve ser a nossa relação com Ele. Os ritos são estabelecidos pelo próprio Deus. Você não está aqui hoje à noite por causa da instituição, você não está aqui por causa do pastor, você não está aqui porque gosta do louvor, você está aqui por causa da necessidade em cada coração em buscar a Deus. E lhes digo nesta noite, de fato, Deus está aqui nesse lugar. Esse é um lugar em que Deus se relaciona conosco. Mas presta atenção, olhando para o verso 14, que está inserido na resposta. É interessante o tema que a sociedade bíblica dá a esta seção, a esta perícope do texto, a essa parte do texto. A sociedade bíblica vai dizer, é a aliança do Senhor com Salomão. Deus é um Deus que faz alianças, graças a Deus. Deus é um Deus que se relaciona. Deus é um Deus que pesa a mão, é fato, que exorta, mas é um Deus que nos ama, apesar da gente. Seja bendito o nome do Senhor. E esse Deus que faz aliança, Ele está disposto, presta atenção que eu vou lhe dizer, a abençoar o seu povo, a derramar bênçãos sem medidas. E eu queria pensar sobre isso, e olhar para o verso 14, e destacar para a gente o que é um verdadeiro avivamento, irmãos. Se nós introdutoriamente afirmamos que avivamento não é entretenimento, avivamento não é um ajuntamento, avivamento não é ter uma visão pragmática de crescimento, há muitas pessoas que estão até vendendo os valores do reino em busca de um templo lotado, para que a igreja cresça e cresça, para apresentar números. Eu quero lhe dizer hoje à noite, esse não é o desejo de Deus. Deus está à procura de verdadeiros adoradores em nome do Senhor, aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. E como nós podemos entender as condições estabelecidas por Deus? Ele vai responder. Lembrem-se, o contexto aqui é a fala de Deus com Salomão. Lembrem-se, é a resposta de Deus, é aquilo que Deus estabelece para o seu povo. E diz a palavra aqui, irmãos, e eu queria destacar duas coisas para a gente aqui nesse verso 14, é que um verdadeiro avivamento está intimamente ligado a um tempo de conversão verdadeira. Seja bendito o nome do Senhor. Avivamento está intimamente ligado à conversão verdadeira diante de Deus. A partir do versículo 14, irmãos, em síntese, nos mostra isso, irmãos. Essa conversão é o retorno de algo, a sua verdadeira natureza e ao seu propósito. Quem disse isso foi o escritor Robert Coleman. Ele disse assim, é retornar, é o que foi a reforma, é uma volta, é um pensamento que diz assim, eu não sou digno, eu preciso rever os meus valores, eu preciso rever os meus conceitos. Avivamento é um novo impulso, irmãos, é um fervor religioso. É o que Jonathan Edwards disse, é luz na mente e fogo no coração, é vida com Deus, é intimidade com o Pai, é amar a palavra, é orar todos os dias, é ler a palavra todos os dias, é se derramar diante de Deus, é derramar lágrimas e entender que apesar de mim, Deus continua me amando. Seja bendito o nome do Senhor. Avivamento está intimamente ligado com conversão, irmãos. Não é animação, apesar que quando se converte se anima. Não é barulho, é muito mais do que isso, irmãos. É vida com Deus, é vida com propósito, irmãos. É entender e perceber, é fazer a leitura certa, é a ação e o mover do Espírito Santo de Deus no meio dos crentes, aleluia. Se você ler livros, eu não sei se você já conseguiu ler ou já teve acesso, melhor dizendo, a livros sobre avivamento, todos eles irão tratar sobre conversões verdadeiras, irmãos. Dos livros que li sobre avivamento, um bem antigo, Avivamento na África do Sul, o autor daquele livro dizia assim, olha, é interessante que no contexto de avivamento, a igreja se reúne para adorar a Deus, e as pessoas começam a fluir para o templo, elas se derramam na porta dos templos, dizendo, eu quero me entregar ao Senhor. A presença de Deus, irmãos, o mover de Deus.
Percebam, irmãos, há uma procura, Deus começa a agir, mas presta atenção, é da igreja para fora. Avivamento não é fruto de uma psicologia bem sadia, não. Avivamento não é fruto de uma antropologia bem sadia, não. Avivamento não é fruto de pensamentos filosóficos, não. Avivamento é fruto de uma teologia sadia, é amar a palavra, é buscar a Deus, e Deus acrescenta dia após dia o número dos salvos, aleluia. Avivamento, ou um verdadeiro avivamento, está intimamente ligado a um tempo de conversão. Deixa eu explicar rapidamente a parte A desse texto ao afirmar isso. Percebam, é uma troca de nominalismo cristão versus espiritualidade fervorosa. Olha como o texto começa: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Percebe, irmãos, não é um nominalismo cristão, é vida fervorosa com Deus. Nós somos identificados aqui como um povo de Deus. Graças a Deus por isso, apesar da gente, apesar das nossas inconstâncias, apesar das nossas mazelas, apesar de quem somos, o texto começa dizendo: nós somos o povo de Deus. Há um texto muito interessante, que é o texto escrito pelo autor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 16. O autor diz o seguinte: Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus. Irmão, você já parou para pensar nisso? Quando na galeria dos heróis da fé, e nós até ouvimos um pouco sobre isso, irmãos, os heróis da fé, nós entendemos que eles foram vencedores porque Deus os capacitou, porque eles eram frágeis, limitados, pecadores como nós, e diz a palavra que Deus não se envergonha de nós. Deus, Ele abençoa, Ele é chamado de nosso Deus. A igreja cristã tem identidade, nós somos um povo de Deus. Um verdadeiro avivamento está intimamente ligado a um tempo de conversões verdadeiras, é a troca desse nominalismo cristão para uma espiritualidade verdadeira e fervorosa. Você é filho de Deus, você é povo de Deus, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Sabe o que acontece, queridos? É que o mundo está lendo o Evangelho através desse povo que está aqui nesta noite, aleluia. Eles estão lendo os conceitos através de nós. Mas não apenas uma mudança de nominalismo cristão para uma vida fervorosa, espiritual fervorosa, mas é uma mudança de religiosidade superficial para uma espiritualidade autêntica. Olha como o texto continua: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, veja, não é religiosidade superficial, mas é profundidade com Deus. Diz a palavra, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Presta atenção no que eu quero lhe dizer nesta noite, em nome de Jesus. Há um superficialismo religioso nos nossos dias, irmãos. Acontecia aqui no tempo de Salomão, irmãos, mas é fato como isso tem sido tão gritante nos nossos dias. Pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus. Há uma superficialidade absurda que traz espanto ao coração da gente, irmãos. Eu poderia elencar aqui tantas coisas. Permitam-me, pessoas que trocam o dia do Senhor por tantas outras coisas. Isso é uma espiritualidade superficial. Pessoas que negociam valores inegociáveis. Crescimento, irmãos, não é fruto apenas de uma percepção numérica a qualquer preço, mas é fruto de um compromisso profundo. Deus diz: vocês são meu povo. Presta atenção, há um processo a ser observado aqui no texto. O meu povo precisa se humilhar, precisa orar, precisa me buscar, precisa se converter dos seus maus caminhos. Essa palavra é para o povo de Deus. Eu preciso pedir a Deus todos os dias: Deus, me converte, transforma-me, mortifica as minhas inclinações, aviva a tua obra no meu coração, em nome de Jesus. Eu preciso clamar a Deus por avivamento verdadeiro, sem
investir muito tempo, querido. Eu quero só destacar essas palavras usadas pelo próprio Deus aqui. Primeiro, ele diz assim: olha, você é meu povo, você precisa se humilhar. Há uma realidade gritante e absurda de um orgulho espiritual que é marca do nosso tempo. Pessoas vaidosas, arrogantes, orgulhosas. Tem pessoas até que batem no peito, se achando mais espirituais que as outras. Acaba com isso. Isso é falta de quebrantamento, de vida com Deus, de oração. Conta-se, meus irmãos, eu li isso, um autor escreveu, que eu achei muito interessante. Conta-se que o Papa Inocêncio IV, ele mandou chamar Tomás de Aquino, dos pais da igreja, para uma conversa a respeito das riquezas, da prosperidade da igreja, que estava ali a todo vapor. E após a exposição de suas riquezas, o Papa Inocêncio olha para Tomás de Aquino e diz assim: já não podemos dizer o que Pedro disse, o apóstolo Pedro: não temos nem ouro e nem temos prata, porque a igreja é rica. Tomás de Aquino. Nos diz os historiadores que Tomás de Aquino olha para aquele Papa e diz assim: mas também já não podemos ordenar ao paralítico para que levante, toma o teu leito e anda. Tem riqueza, mas falta poder. Irmãos, nós precisamos pensar sobre isso. O que nós estamos fazendo aqui dominicalmente, cantando algumas músicas, levantando as mãos? É culto a Deus verdadeiro, irmãos. Vida com Deus é vida que se humilha. Eu não posso me apresentar a Deus como aquele fariseu arrogante que dizia: eu jejuo 3 vezes ao dia, eu dou o dízimo, eu sou extremamente atento aos ritos judaicos. Não, eu preciso me apresentar em culto a Deus como publicano. Deus, eu não sou nem merecedor de levantar o meu rosto diante do Senhor Deus. Eu sou um pobre pecador, eu sou um miserável. Vida de conversão verdadeira é uma vida que se humilha, que diz ao chegar no templo: Deus, eu nem mereci estar aqui, mas Deus, é a tua graça que tem me sustentado todos os dias. Por isso que não a nós, mas ao teu nome nós rendemos glória, aleluia. Vida de conversão é vida que se humilha. Olha para o texto, irmãos, é um povo que ora também. Lembre-se, há uma identificação: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e fazer o que, queridos? Também orar. Irmãos, nós oramos muito pouco, muito pouco. Nós conversamos muito pouco com Deus. Lembre-se, as condições estabelecidas por Deus aqui é pelo próprio Deus. Ele diz: tem que orar, irmãos. Como é que um crente não ora? Olha aqui para mim, como é que um crente passa 24 horas do dia sem conversar com Deus? Se humilhar está intimamente ligado com oração, irmãos. Você deseja conhecer um homem, uma mulher de Deus? Perceba quanto tempo essa pessoa passa orando. Eu preciso orar. Eu preciso buscar a Deus. Eu preciso ter vida com Deus. Nós temos tempo para tudo, irmãos. Para trabalhar, para correr. O que adianta ganhar esse mundo inteiro? O que adianta buscar atrás de tantas coisas que perecem, que a ferrugem corrói? O que adianta, irmãos? O mais importante é ter vida com Deus. Eu quero lhe dizer nessa noite: se nós queremos um avivamento, se nós estamos clamando por avivamento, nós precisamos orar em nome do Senhor. Você pode dizer amém para essa palavra? Eu preciso orar. Eu preciso de uma autoavaliação. Eu preciso buscar a Deus. Eu estava lendo um autor chamado Crisóstomo. Crisóstomo, irmãos, foi um ilustre pregador lá do 4º século. E ele escreveu algo que, permitam-me, eu quero ler para a gente aqui. Ele diz algo interessante. Ele diz que o imenso poder da oração já sujeitou a força do fogo, já amarrou a ira dos leões, já acalmou as insurreições de anarquia, já pôs fim às guerras. Um povo que ora, também já, Deus respondeu, já aplacou as forças selvagens da natureza, expeliu demônios, rompeu os grilhões da morte
expandiu os limites do reino dos céus, aliviou enfermidades, afastou fraudes, resgatou cidadãos da destruição, parou o sol no seu curso, impediu o avanço do raio destruidor. A oração, dizia Crisóstomo, é uma arma contra todo o mal. É um tesouro que nunca se diminui, é uma mina que jamais poderá ser esgotada, um céu sem qualquer obstrução de nuvem, um horizonte imperturbado por tempestades. É a raiz, é a fonte, é a mãe das incontáveis bênçãos promovidas nos céus. Seja bendito o nome do Senhor. A oração produz tantas coisas. Você quer ver uma pessoa que ora, é uma pessoa que a enfermidade diz assim, é uma doença terminal, e é crente. Eu já visitei pessoas com doenças terminais na UTI, irmãos, em muitas oportunidades. Eu nunca esqueço nenhum, que eu estive ali, e ao conversar com ele, eu perguntei, meu irmão, eu tenho certeza, ele não podia nem falar, que nesse momento, o que você mais faz é conversar com Deus. E ele me respondeu, irmãos, através de suas lágrimas. E ele começou a chorar, dizendo e confirmando com a cabeça, de fato, o que eu mais faço aqui na UTI é orar. Eu quero dizer para você nesta noite, em nome de Jesus, nós precisamos orar mais. Eu não sei se isso chama a sua atenção, mas percebem, os cultos mais vazios das nossas igrejas históricas são os cultos de oração. Alguém já disse: pouca oração, pouco poder. Muita oração. Vocês estão aqui comigo, amém? Muita oração, muito poder. E esse poder vem de quem? De Deus. Orar nos coloca em nossa condição de miseráveis pecadores, irmãos. Olha para o texto coloca mais uma condição: o povo tem que me buscar. Olha o texto, um povo que busca a Deus. Avivamento está intimamente ligado à busca, irmãos. Lembrem-se, nós passamos um tempo tão difícil da pandemia, e eu, ledo engano do meu coração, eu dizia, irmãos, nos cultos virtuais aqui, eu não vejo a hora de liberar os cultos. Eu dizia para algumas pessoas, na minha inocência, rapaz, eu acho que quando voltar aqui esse culto, estou com expectativa que o povo venha uma multidão para a igreja sedenta da palavra de Deus. Que nada, irmãos. Eu quero avivamento verdadeiro, eu preciso fluir para a igreja. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Está aqui, meu irmão, minha irmã. É um privilégio, uma dádiva do Senhor. Se você crê nisso, diga amém. Eu creio. Avivamento está ligado com busca. Eu quero lhe dizer isso nessa noite. Perceba, leia sobre avivamento. Perceba que os movimentos evangélicos dos avivamentos estão ligados a essa busca. Há uma sede exorbitante pela palavra, não pelos milagres, não pelas festas, não pelos movimentos, não pelas agendas abarrotadas, não. Há uma busca desenfreada pela palavra. Eu já citei aqui na igreja, uma das características do avivamento de Deus é a busca pela palavra. O contexto do século 17, que foi ali inserido pelo movimento chamado movimento dos puritanos. Eu já disse na igreja, me chama a atenção o tempo de mensagem. Eram mensagens que eram ministradas em 2 horas, 3 horas de sermão. Amém, meu irmão? Alguém está dizendo, pastor, nem terminou o primeiro ponto, demorando muito hoje. É verdade ou não é, irmãos? Não responder senão, para não ficar feio para a gente, está gravando. 3 horas de culto, 3 horas de sermão, melhor dizendo, 2 horas de uma mensagem. Alguém pode dizer, pastor, quando o povo chegava, ligava logo alguma coisa, ia fazer alguma coisa, porque ninguém aguentava, né? Pelo amor de Deus, 3 horas de sermão, não. Sabe o que dizem os historiadores? É que o pai, o sacerdote lá, reunia a esposa e os filhos. Para quê? Para tomar nota. Minha esposa, o que é que no sermão mais o Senhor Deus lhe falou? A esposa dizia, olha, o sermão foi uma bênção para mim, por isso. Meu filho mais velho,
Como é que Deus falou ao teu coração hoje à noite? Isso. Meu filho do meio, vou pegar uma família com 3 filhos, que é o básico, né, irmãos? Meu filho do meio, isso. Meu filho caçula, o que é que Deus falou? Papai falou isso. Quer dizer para vocês, o que Deus falou no meu coração foi isso. Vocês percebem, irmãos? Sabe o que aconteceu? Deus trouxe um avivamento poderoso na Europa. Pós-reforma, irmãos. Um movimento maravilhoso, com respostas impactantes, com transformações, com mudanças. Avivamento está intimamente ligado com busca. Tem gente que vem para a igreja já contando no relógio. Hoje o culto deu 2 horas. É 1h40, pastor, 1h45. Vamos ver isso aí, rever esse sermão, rever essa liturgia. O negócio está descontrolado. Vamos controlar, irmãos. Quando nós estamos intimamente ligados com Deus, nós não estamos preocupados com o tempo, porque um dia, um momento na presença do Senhor vale mais do que 1000 lá fora. Aleluia. Avivamento está ligado, intimamente ligado a um povo que busca. Mas olha para o texto, quero lhe dizer que hoje à noite será apenas esse primeiro ponto, tá certo? Para você não ficar tão preocupado, tá, meu irmão? Domingo que vem nós vamos continuar com esse sermão à noite, iremos ministrar a segunda parte desse texto. Olha para o texto ainda, é um povo que se humilha, é um povo que ora, é um povo que busca, mas não buscar, irmãos, para o bel prazer, não buscar para a autossatisfação, não buscar para dizer, hoje o culto me colocou para cima. Eu acho isso um absurdo. Não, irmãos, o culto tem que colocar a gente no lugar da gente, de servos. Já ouvi alguém falando assim, hoje eu saí tão para baixo no culto. Que bom, meu irmão, graças a Deus. Pastor, que heresia, não, isso é palavra. Porque quando Isaías viu a glória de Deus, sabe que ele disse assim, eu sou impuro, nem sou digno, e habito no meio de pessoas de impuros lábios. Tem gente que quer vir para a igreja, para a música, é processo de autoajuda, irmãos. Ai, foi leve hoje. Vai fazer um spa, meu irmão, fazer outra coisa, isso não é culto não. Culto tem que denunciar o nosso pecado. Ah, pastor, não tem palavra abençoada? Tem, irmãos, porque não tem texto bom e texto ruim. Mas culto é para mostrar o homem quem ele era, irmãos. Deus vai dizer isso. Quem trata aqui, quem apresenta as normativas da busca a Deus é o próprio Deus, irmãos. Ele não pede consulta a ninguém. Ele diz, tem que se humilhar, tem que orar, tem que me buscar. Olha o que diz, para a gente fechar hoje à noite, irmãos, o texto. Quer viver um avivamento, irmão? Quer entender que avivamento está intimamente ligado com conversão? Diz a palavra, termina a parte B dizendo, o homem, o meu povo tem que se converter dos seus maus caminhos. Amém. Eu preciso pedir conversão todos os dias. Não para salvação, irmãos, porque você não se converte e pede a salvação. Essa é uma doutrina arminiana, cair da graça. Nós defendemos o 5º ponto dos 5 pontos do calvinismo: perseverança dos santos. Não porque eu sou bom, não porque você consegue assimilar as coisas, não. É porque Deus tem guardado o bom depósito até aquele dia, em nome de Jesus. Não é conversão para salvação, mas é conversão de atitude, mudança. Há um lema, lembrem-se, nós estamos no mês da reforma protestante. E após o período da reforma, surgiu um lema, uma frase muito conhecida, que é uma frase que todos nós conhecemos: Ecclesia reformata et semper reformanda est, que diz, a igreja reformada está sempre se reformando. Veja, irmãos, por que a igreja levanta uma frase dessa, um tema desse, para nos dizer que nós não podemos nos acomodar com a nossa vida espiritual? Eu preciso buscar, eu preciso entender que esse lema é absolutamente cabível todos os dias, não apenas para pós-reforma, não apenas para o século XVIII, não apenas para o século XIX, mas todos os dias. Porque eu preciso me reformar todos os dias, porque quando eu entendo isso, eu volto para a fonte, para a palavra, para dizer: Deus me ensina, Deus mortifica o meu coração, muda a minha vida, livra-me das minhas mazelas, das minhas agruras, das minhas inclinações, do meu querer, e vivifica o teu querer e a tua palavra em mim, para que a glória seja acreditada ao teu nome, em nome de Jesus. Uma igreja que
que está em avivamento, a igreja que pede a Deus conversão todos os dias. Essa é a palavra de Deus para a gente hoje à noite. Essa é a palavra de Deus para o meu coração, para o teu coração. Você quer um verdadeiro avivamento? Observe a resposta do Senhor. Lembre-se, Deus que disse a Salomão. Vamos ler juntos apenas a parte A, porque a parte B nós iremos ministrar no próximo domingo. Leamos juntos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Como é que você está aqui hoje à noite, meu querido irmão? Por que você veio para a igreja hoje? Por que você tem vindo? Por que eu tenho vindo à igreja? A minha oração muito sincera, meu querido irmão, é que Deus produza, a começar do meu coração, um avivamento verdadeiro, que eu possa me humilhar, que eu possa orar mais, que eu possa buscar a Deus, que eu venha para cá desejoso, como uma terra árida deseja água, mas que eu possa também, meu querido irmão, me converter todos os dias, me reformar todos os dias, para que esse mundo possa ler o Evangelho através da igreja, do meu viver e do seu viver, em nome de Jesus. Amém.